Olá, conselheiro e conselheira tutelar, Emerson Freitas para mais um vídeo. A partir de agora vamos ter uma série especial aqui no canal chamada Café com Estatuto. Está aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora vamos passar o nosso cafezinho. Isso mesmo, um café que leva o nome do nosso quadro, né? Café com Estatuto. Eu vou passar um cafezinho aqui muito gostoso, muito saboroso, antes de estudarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu pegar o cafezinho aqui, deixa eu mexer. Ficou com água na boca? Deixa eu te mostrar o cafezinho aqui. É café com Estatuto, né? Olha o cafezinho. Olha que maravilha, né? Vamos lá, deixa eu experimentar um pouquinho aqui para ver se tá bom. Muito bom. Vamos então para o nosso primeiro Café com Estatuto. E as vezes que estivermos, né, com este quadro, todos os vídeos, nós vamos estudar um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, um tema. Vamos aprofundar um pouco mais dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos lá. Nós vamos estudar o artigo 131. Às vezes as pessoas falam assim, mas já não está muito batido. Não, enquanto eu não conseguir olhar e ver no Brasil afora o artigo 131 sendo cumprido na vida do dia a dia dos conselheiros tutelares em todos os municípios, eu não vou parar de ministrar, de ensinar, de bater nessa tecla do artigo 131. Mas vamos lá, vamos estudar, destrinchar um pouco o artigo 131. O que que diz? O Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. O que eu quero meditar com você? Sobre duas coisas. A primeira é sobre a natureza do Conselho Tutelar e a segunda é sobre a missão. A gente vê aqui que o artigo 131 traz a definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente vê aqui duas divisões. A primeira divisão aqui traz a essência, traz a natureza do Conselho Tutelar. A natureza do Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente. O que quer dizer ser permanente? Ele vai funcionar 24 horas. A hora que precisar, eu vou ligar, vou chamar um conselheiro tutelar aqui em casa e ele vai resolver a bronca, vai resolver a parada. Bom, não é isso que os legisladores, não é isso que os redatores desta lei, né, quando colocaram aqui que seria um órgão permanente, não seria um órgão que funciona 24 horas. Na verdade, quando há violações de direitos da criança e do adolescente, quem deve funcionar 24 horas são os serviços. Serviço de segurança pública, bombeiro, saúde, assistência social. Esses órgãos, sim, deveriam estar de plantão 24 horas, pelo menos de sobreaviso. Mas aí o que fizeram nas leis municipais? Trouxeram esse permanente com duas vertentes. Uma é essa, do Conselho Tutelar sempre estar em ação 24 horas. Algumas leis municipais trazem a nomenclatura, né, de ser um órgão permanente e colocam que ele exerce um plantão. Mas não existe plantão, o Conselho Tutelar ele não deve ficar na sede. Então, para começo de conversa, nem plantão ele está de sobreaviso à força, o quê? De leis municipais, porque no próprio estatuto não diz que ele deveria estar de plantão. Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente não criou sobreavisos. Quem criou os sobreavisos foram as leis municipais, tá certo? E quando fala que ele é um órgão permanente, falamos sobre a distorção, agora vamos falar sobre o que é ser um órgão permanente. Ou seja, ele não pode ser dissolvido, ele não pode acabar, é um órgão duradouro, constante,
Ele não pode, ao prefeito falar, quer saber de uma coisa? Eu assumi agora, um exemplo, o prefeito foi eleito, assumiu 2021, fala, olha, eu não quero mais saber de conselho tutelar no meu município. Isso não pode acontecer. Ele é um órgão permanente, ele não pode ser extinto, descontinuado, ele não pode acabar. Ele é um órgão que não pode ser interrompido as suas atividades, tá certo? Então, o primeiro ponto da natureza é que ele é um órgão permanente. Segundo ponto, autônomo. Aqui a gente vê também duas vertentes. Aquela que existem conselheiros que falam, olha, aqui mandamos nós. Somos autônomos. Aqui a gente toma a decisão que a gente quer. Entre aspas, né? Porque o conselho tutelar ele tem autonomia no que tange as deliberações colegiadas de maneira legal, né? Temos que olhar isso também, as deliberações, as decisões do colegiado, né? A autonomia que é dada não é ao conselheiro tutelar, e sim ao conselho tutelar. E também de uma maneira colegiada, tá certo? E de uma maneira legal, dentro da legalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos outros dispositivos legais, tá certo? Então, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, sim, a autonomia do Conselho Tutelar não pode ser ferida, a autonomia do Conselho Tutelar precisa ser respeitada pelos demais órgãos. Agora, a autonomia não consiste também, temos duas distorções aí. Primeiro, que muitos municípios consideram o conselheiro tutelar como se fosse um prestador de serviço. Não, vocês são autônomos, vocês não estão ligados à prefeitura, vocês não estão ligados ao município. Tá um erro. Ele é um órgão, e se é um órgão, ele está ligado à administração pública local, municipal. Outra distorção da questão da autonomia, né, do Conselho Tutelar é que muitos consideram o Conselho Tutelar, né, sendo autônomo, acabam gerando ali, como eu já até falei em algumas outras situações, eu já vi município do prefeito falar, olha, quer saber de uma coisa? Vocês, para assumirem, precisam criar um CNPJ, abrir uma MEI, e a partir disso emite nota fiscal que nós vamos pagar. Não é essa autonomia que o Estatuto está dizendo. E também não é aquela autonomia descabida de falar, não, aqui a gente faz o que quer, a gente vai fazer o próprio horário, nós aqui vamos determinar todas as coisas, aqui quem manda somos nós. Aqui ninguém tasca, ninguém bica, não é bem assim, tá certo? O Conselho Tutelar ele tem autonomia para deliberar. Agora ele inclusive precisa prestar conta da sua carga horária, precisa prestar contas. Eu tenho batido muito na tecla com relação ao veículo. Você tem feito o controle de frota? Isso mesmo. O veículo que está à disposição do Conselho Tutelar, a gasolina, o óleo, a manutenção que é feita também no veículo, isso requer o quê? Recurso público. E o que você precisa? O controle de frota é algo muito simplesinho, aquele quadro que você coloca o KM, a hora, o local que você foi, o motivo, mas é sigiloso, coloca lá, o Conselho Tutelar foi fazer sei lá, foi no fórum, foi numa visita, entendeu? Não precisa colocar especificado ali num relatório, tintim por tintim, o que aconteceu, o que não aconteceu. Você precisa justificar o combustível que está sendo gasto, a manutenção que vai ser gasta naquele veículo, né? Isso tudo é dinheiro público que está sendo investido ali também. Então o Conselho Tutelar ele é autônomo, mas ele também precisa prestar contas. E eu já vi, inclusive, o Tribunal de Contas pegar a pasta das despesas do Conselho Tutelar e ali ficou complicado o gestor público e ficou complicado também os conselheiros tutelares que não conseguiram se explicar, né? O Tribunal de Contas, porque tantos gastos e não tinha ali num controle de frota, não tinha nada que mostrava efetivamente, né, que aquilo foi gasto de uma maneira lícita, né? Mas vamos lá, o Conselho Tutelar é um órgão, nós falamos permanente, autônomo, estamos falando da natureza do Conselho Tutelar. E ele também é um órgão não jurisdicional. O que quer dizer que o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional?
ele não faz parte do judiciário, pelo contrário, o Conselho Tutelar, ele foi escolhido pela sociedade para desburocratizar a zeladoria do cumprimento do direito da criança e do adolescente. Porque o juiz, se não existisse o Conselho Tutelar, quem poderia fazer essa função de conselheiro tutelar? Somente o juiz, tá certo? Então o Conselho Tutelar, ele exerce justiça social através de atos administrativos bem próximo do povo. Então, mas ele não se mistura ao judiciário. Ele faz aquilo que somente um juiz pode fazer, mas ele não está vinculado ao judiciário, porque o estatuto diz que ele não é jurisdicional. Ou seja, também ele não atua em conflitos de interesses. A situação que o Conselho Tutelar, tudo que chega no Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar quer resolver. Não é assim? Agora, a gente vê que o artigo 136, inciso 5º, diz assim: encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. A área de competência do judiciário tem que se encaminhar ao judiciário. Tá certo? E o que seria isso? Seria conflito de interesses. O que seria esse conflito de interesse? Questão de guarda, questão de tutela, curatela, questão de pensão alimentícia. Eu já vi conselheiro tutelar estipular a pensão alimentícia. Situação também, eu já vejo aí, o judiciário estabelecer visita, entre aspas, vigiada pelo Conselho Tutelar, assistida pelo conselheiro tutelar, assistida pelo órgão. E eu já vi até um absurdo de uma ordem judicial em que o conselheiro tutelar iria pegar o pai na sua residência, iria até a mãe da mãe, iria até a casa da mãe, iria pegar a criança juntamente com o pai, ia para a casa do pai, ia participar de todo o processo ali, observando a visita, e depois o Conselho Tutelar iria fazer a entrega juntamente com o pai, a mãe, e posteriormente levar o pai em casa. Olha que absurdo! Se há necessidade disso, em primeiro lugar eu vejo que não tem nem como realizar uma visita assim, né? Se não há confiança, etc., como é que faz, né? Mas, enfim, se há necessidade disso, o juiz ele precisa determinar a sua equipe técnica para isso, que o judiciário ele precisa ter uma equipe técnica para isso, inclusive tem lá assistente social, etc. e tal, dentro da sua equipe técnica, ou requisitar isso do serviço social do município, tá certo? Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão não jurisdicional, ele não atua em conflito de interesses, tá certo? Bom, nós falamos aí da natureza do Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Vamos agora, falamos da natureza, né? Agora vamos falar da missão do Conselho Tutelar, que não é menos importante. Bom, café com estatuto, vamos beber um cafezinho. Como eu falei, agora, a segunda parte do artigo 131 diz: encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Aqui temos o pulo do gato. Aqui temos aonde o conselheiro tutelar precisa se abraçar. Você precisa abraçar a parte B do artigo 131, né? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes definidos nesta lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui está a missão do Conselho Tutelar. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, ele é encarregado pela sociedade, a sociedade que o empodera. Existe um processo de escolha, a qual a sociedade dá poderes ao Conselho Tutelar de quê? Ele não é um prestador de serviço, ele não é rede de atendimento. O Conselho Tutelar não põe a mão na massa, certo? Um exemplo, vamos pegar aqui, já que é café com estatuto, vamos pegar aqui a xícara de café. Por exemplo, essa colher aqui é a criança está aqui, essa colher ela está trazendo algum risco está violando o direito da criança e do adolescente.
Sempre os conselheiros tutelares fizeram isso, retiraram a colher. Isso está errado. O que o conselho tutelar precisa fazer? Essa colher é responsabilidade de quem? Da educação. Requisita, educação. Vocês precisam retirar a colher. É da saúde? Saúde, retire a colher. Segurança pública? Retire a colher. Tá certo? Há essa questão, porque se o conselheiro tutelar começar a sair por aí, igual barata tonta, apagando incêndio, né? Sem saber o que fazer, porque o conselho tutelar, ele não é um órgão técnico, ele não sabe executar o serviço, ele vai executar errado e mal, tá certo? E ele vai violar direito, ele vai cometer violência institucional. Então, o conselho tutelar, ele é um órgão encarregado pela sociedade de zelar. O que é zelar? É cuidar, né? Cuidar da criança, do adolescente. Então a gente vai cuidar. Onde tem criança, adolescente, o conselho tutelar precisa estar. Essa é uma frase que não dá para ouvir mais, né? 30 anos, Estatuto da Criança e Adolescente. Pelo amor de Deus, nós vamos porque o conselho tutelar tem que estar lá. Porque tem criança e adolescente. Gente, o termo aqui que o Estatuto traz, zelar, olha aqui, olha bem, nós temos que estudar muito bem as palavras. Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então o conselho tutelar, ele não zela de criança e do adolescente. O conselho tutelar, ele não cuida de criança e adolescente. Nós estamos aqui para cuidar do direito dela, não é para zelar da criança. Não, você cuida do direito. E para você cuidar do direito, na maioria das vezes, em esmagadora maioria das vezes, você não precisa estar presente. Você precisa indicar, primeiro, a célula máter, a família, o Estado, a sociedade, e dentro ali do Estado, a saúde, a educação, segurança pública, não é? O conselho tutelar vai dizer quem precisa prestar aquele serviço. Então o conselho tutelar, ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos. A violação de direito é porque alguém não está cumprindo. Alguém não está cumprindo o direito. Então essa pessoa que não está cumprindo o direito, esse órgão, esse serviço que não está cumprindo o direito, não é? O conselho tutelar, ele vai zelar, ele vai cuidar para que, não que ele mesmo faça, mas que aquele que deva realmente fazer, que o faça, que efetivamente cumpra o direito. Então essa é a missão do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele não vai estar ali fiscalizando, fazendo o trabalho, pega a criança aqui, leva para o hospital, traz ao hospital, leva para aqui, leva para... Não! O conselho tutelar, ele vai zelar para que os serviços venham a funcionar e o direito não seja nem ameaçado e nem violado. Tá certo? Então essa é a missão do conselho tutelar. Ele é encarregado pela sociedade de zelar. Zelar é cuidar para que aqueles que efetivamente têm que garantir o direito, têm que realizar o direito, o realize e o garanta e o faça. Tá certo? Então aqui, nós temos aqui na parte B do artigo 131, né, a segunda parte do artigo 131, a missão do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele zela para que aquele que tem que cumprir verdadeiramente cumpra. Espero que você tenha gostado, né, desse café com estatuto. O Estatuto da Criança e Adolescente está aqui e o nosso cafezinho está aqui. Se você gostou do vídeo, eu te peço que você dê um joinha. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe aí com seu colegiado, com seu grupo aí de WhatsApp, nas suas redes sociais, para ajudar outros conselheiros. Então, eu vou ficar aqui tomando o meu cafezinho, café com estatuto. E até o próximo, se Deus quiser. Tudo de bom.